Você? Presente, Márcio Roberto Cruz. Agora começou aqui o cronômetro. Tudo bem? Tá valendo, tudo em paz, e por aí? Tudo bem também. Vamos embora? Vamos nessa. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 129. E o tema de hoje é encarnação consciente e inconsciente. Bom, esse tema surgiu ao ouvir mais uma das inúmeras entrevistas do Bernardo Kastrup, e em um determinado momento dá aquele insight, né? Aquela luz brilha, aquela lampadinha metafórica, né? Brilha. Você fala, dá para puxar uma trilha a partir desse pensamento e explorar esse assunto por uma nova perspectiva. E, cara, você passa até... Isso aqui é entre parênteses, tá? Não é o tema principal, mas dá até para a gente refletir a respeito, não sei se isso dá um tema à parte, mas o quanto que a realidade sempre é a mesma, né? Sempre se apresentando para nós da mesma forma, mas a nossa maneira de interpretá-la vai ganhando novos matizes, novas amplitudes, novas profundidades, né? Que sempre estão aí, ou sempre estiveram aí, às escondidas, né? E a gente passa a adquirir níveis cada vez mais amplos e mais profundos de consciência justamente por causa desses insights que vão aos poucos perfurando, né, as paredes desse cativeiro consciencial, né, fazendo com que a gente enxergue essa mesma realidade que é vivida por mim, por você, pelo traficante de drogas, pelo cara que está passando fome na rua, pela pessoa que está em puro desespero à beira de cometer um suicídio, para aquela pessoa que está feliz, etc. Né? Então, por mais que isso seja um chavão, num primeiro momento, né, a questão dos níveis de consciência, né, que eu sempre ouvi falar desde a minha adolescência, desde que comecei a me interessar por esse tipo de assunto, cara, realmente faz muito sentido. Né? Não, de acordo com o pessoal da teoria integral, essa última ideia que você colocou, que a realidade que existe é a mesma minha, a sua, do traficante, etc., ela não é exatamente assim. Ela é um dos problemas da pré-modernidade, segundo o pessoal da teoria integral. E segundo o pessoal da teoria integral, a realidade é formada justamente por perspectivas. Quanto mais ampla for a sua perspectiva, maior é a sua amplitude de realidade. Então, ela muda mesmo. E eu estou convencido que níveis de consciência existem. Mas é mais complexo do que eu imaginava. Eu estou nesse estudo agora, eu estou me preparando para entrar num outro túnel da espiral, que é mais complexo, é mais fascinante e mais complexo. O que você quis dizer da mesma realidade é assim, convivendo, entendeu? Tipo assim, isso que eu quis dizer com mesma realidade, ou seja, está no mesmo planeta, né, no mesmo país, na mesma rua, tá? Mas com níveis e perspectivas muitíssimo variadas. É por aí mesmo, eu entendi, mas às vezes também é que você já está um passo além, mas existe um passo anterior que pensa, não, é o mesmo mundo. O materialismo científico pensa assim, é o mesmo mundo, ele é dado. O materialismo científico, ele pensa assim, ele é bem... Existe uma realidade aí fora e a gente já percebe, ponto. E parece que não é assim. Sim. Parece que não é assim. Dá a ilusão que é assim, não é assim. Ela é mais ampla quanto maior for a nossa altitude de perspectiva. Isso muda todo o jogo. Assim, e eles tomam a imagem, né, a imagem que nós temos daquilo que consideramos como real, como a finitude de tudo aquilo que existe. Né? E a imagem é simplesmente, né, o reflexo, né, de algo muito mais profundo, né, que é a confusão entre a essência e a aparência. Né? É uma outra conversa. Né? Não, mas voltando, né? Isso dá um papo. Vale um papo porque é insólito. Exatamente. Mas voltando aqui ao tema central, que é a encarnação consciente e inconsciente, o Bernardo Kessler estava falando em um determinado momento a respeito do processo reencarnatório, possivelmente o que levaria uma criatura, porque assim, estava na polêmica da questão da reencarnação, e o entrevistador perguntou o que levaria então uma criatura a encarnar pela primeira vez, né? E ele começou a divagar um pouco a respeito dos animais, tal, a falar do seu próprio gato, etc. Então, eu fui pegando isso e fui elaborando um tema a partir daí. Então, a temática aqui, eu acho que ela dá para começar dando o pontapé inicial, pensando realmente a partir sempre, né, do reino natural, porque a natureza, né, comum desses aspectos que eu mencionei, que estão sempre aí, sempre estiveram presentes, mas nós não somos bons observadores, nós não somos
bons, pessoas que não prestam muita atenção, ou criaturas que não prestam muita atenção na profundidade do que está acontecendo, né? Então, a vida, pelo menos nesse planeta aqui, né, parece que ela surgiu em diferentes momentos, de diferentes formas, né, e preenchendo os mais variados cantos desse planeta, desde as condições mais favoráveis até as condições mais precárias, o que para nós soa como uma condição precária, né? Os organismos extremófilos estão aí realmente para provar que é possível a vida surgir e eclodir nas mais difíceis condições, né? Então nós temos aí bactérias, micro-organismos, vírus nas condições mais extremas, seres em caldeiras vulcânicas, nas fossas abissais, nos oceanos você também criaturas. Você tem bactérias que vivem muito perto de reatores nucleares, né, onde o nível de energia ali é altíssimo, em qualquer outro ser vivo sucumbiria, né, seres vivendo nas calotas polares, enfim, uma série de condições que nos mostram que não apenas aqui e agora, mas ao longo de 3,5 bilhões de anos, né, de registros fósseis, criaturas vieram, surgiram, evoluíram, ficaram extintas, mas borbulharam o tempo todo, surgindo o tempo todo nesse planeta, não apenas uma vez, né, como a gente tende a pensar, qual foi a criatura que surgiu a primeira vez, mas múltiplas vezes, né, e quiçá muitas vezes surgindo e morrendo e ficando extintas, né, por causa das condições ainda muito instáveis do planeta naquela época, né, com, sei lá, terremotos, vulcões explodindo e por aí vai, e tendo que ressurgir o tempo todo, né, vencendo essa barreira, né, de conseguir se perpetuar ao longo do tempo, de o quão insistente a vida é e o quão importante ela é, né? Perdão. Então, a especulação, ela envolve justamente isso. Ou seja, o que levariam essas criaturas, o que levaria a vida a ser tão insistente em permanecer, ainda que as condições eram muito contrárias à vida, né? E ela insiste em surgir e ressurgir o tempo todo, né? Ou como aquela famosa simbologia daquela plantinha nascendo, né, na rachadura do asfalto, né? Como inclusive em condições onde não haria a mínima possibilidade de haver uma condição favorável, ali cai uma semente e uma planta nasce. Então, por que esse impulso pela vida, né, de uma forma instintiva, obviamente, e reinando majoritariamente na natureza de forma espetacular, existe, né? E isso seria também, fazendo aqui uma interposição, ou um entrelaçamento com a questão, com a ideia da dissociação, né, que é partindo da ideia do idealismo metafísico de que a mente está no substrato de tudo aquilo que existe, e de que a dissociação seria a própria vida, né, encarnada. Então, nesse sentido, encarnação e dissociação seriam sinônimos, né? As palavras diferentes para descrever o mesmo tipo de fenômeno, por perspectivas diferenciadas, mas exatamente o mesmo tipo de fenômeno. Por que isso seria tão necessário? Por que isso seria tão importante? Então, parece que a vida acaba sendo um passo importante para que essa mente que se dividiu, que se multiplicou, que saiu da unidade para a multiplicidade, percebeu que isso seria importante por algum motivo. E volto a dizer, não acho que isso é feito de forma deliberada, de forma pensada, mas de uma forma instintiva. Ou seja, é sentido que é importante, né? E aí a gente pode também, inclusive, apelar para a lei da evolução, né? Ou seja, né, que existe ainda esse paradigma, né, de que mutações aleatórias na genética dos seres vivos foi acabando nos trazendo até aqui, né, ao longo de bilhões de anos, mas visivelmente não é um processo aleatório. Parece que a natureza nos está levando a algum direcionamento, há uma direção em algum lugar, e isso culmina, obviamente, nas criaturas inteligentes, nas criaturas autorreflexivas, né? Então, vou começar o papo por aí. Isso ainda não é o final, é mais ou menos no meio do caminho, mas eu já falei demais, então quero já passar para você para fazer as suas primeiras considerações. Vamos lá. Muito bem, excelente esse resumo seu aí. Aí eu vou tentar falar a mesma coisa que pela ótica do pessoal da teoria integral, né? Aparentemente, e eu não sou a melhor pessoa, estou estudando ainda, sou um jovem pesquisador nessa seara, mas aparentemente o que o idealismo metafísico chama dessa consciência cósmica única, tal, eles chamam de realidade não dual, usando os termos das grandes tradições anteriores, e essa realidade não dual, o profundo que a gente prefere chamar, o tal, seja lá o que for,
Não se sabe exatamente por quê, ou porque queria continuar evoluindo, ou porque decidiu brincar um dia, ou porque estava muito entediado. Isso, evidentemente, são brincadeiras. Começou a entrar no processo de involução, isto é, saiu da realidade não dual, passou a ter dualismo, claro, escuro, mente, não mente, observador, observado, e foi desenvolvendo de espírito, alma, vida, matéria pura, inconsciente, Big Bang, e começa a voltar. A partir daí, essa força que você diz, essa força que eles chamam de, as tradições chamavam de Eros, ela já existia, ela não veio do nada, ela veio dessa involução, e a partir do Big Bang começou esse processo de evolução, e essa marca, essa memória que ficou aí é que puxa adiante essa força, e parece que o mecanismo principal para que esse processo de conscientização de cada uma dessas dissociações que somos nós pudéssemos crescer, seria por meio da vida, né? Neste planeta, e parece que em outros orbes também, com outros matizes. A gente conseguiu ver aqui calcado em carbono, mas não precisa ser necessariamente assim. E como você mesmo colocou, até as criaturas extremófilas, às vezes, têm outros tipos de estrutura, mas conseguem sobreviver nesse tipo de estrutura tão inóspita para a maioria de nós, pelo menos a maioria visível. Mas o que a gente pode dizer de outros lugares no cosmos, não está nem tão longe, no próprio sistema solar, que tenham sistemas extremos, mas a gente, dependendo como a gente define vida e como a gente pode mensurá-la, pode ser que existam outras facetas. Mas tudo indica, usando a natureza, como você falou bem, que é a nossa grande mestra, a vida é esse mecanismo que permitiria que essa dissociação pudesse crescer em níveis de consciência, se tocar, abrir espaço para um fenômeno que a gente está chamando de encarnação e reencarnação, para poder se desenvolver. Aparentemente, fora da vida, a gente não conseguiria ver isso acontecendo. Então, e o que é mais absurdo, isso vendo do ponto de vista dissociativo, ou seja, nós aqui dissociados, observando a natureza, essa insistência para mim é muito intrigante, né? Porque cai meteoro, né? Vulcão, erupção vulcânica, destrói tudo, e recomeça, e a vida recomeça, e a vida recomeça. Há uma insistência absurda, né? Do ponto de vista, pelo menos, humano, né? A gente olharia e falaria, para que insistir tanto, né? Desiste. Não, não, não. A vida insiste e persiste, né? Em aparecer, em ressurgir o tempo todo, né? Então, me parece que esse impulso inicial, né? Prevalece em todas as criaturas e de forma instintiva, assim como, por exemplo, um cachorro, um gato, ou qualquer ser vivo, né? Percebe aquilo que é vantajoso ou não vantajoso, né? Não é um pensamento deliberado, não é um pensamento pensado, obviamente, mas um gato, né, quando sente fome, ele vai procurar alimento. Quando se sente ameaçado, vai procurar abrigo, né? Um animal na selva também é a mesma coisa, né? Existe essa relação com o meio, onde ele percebe, né? Se está muito quente, ele vai para a sombra, né? Se está muito frio, ele procura um lugar onde ele fique abrigado e não passe tanto frio. Então, é sentido aquilo que é melhor para ele, e assim ele segue esse impulso. Então, não é uma coisa aleatória, né? Os animais não vivem de forma aleatória, eles seguem um instinto que os levam a perpetuar e a prosseguir. Então, é muito estranho para mim, muito intrigante esse impulso da natureza em fazer isso, e mais intrigante ainda, o que estaria por trás daquilo que nós estamos vendo aqui, que é o mundo das aparências, né? O que levaria essas consciências a se dissociarem e estarem insistindo em fazer isso? Você mesmo mencionou algumas vezes que eu cheguei a ler, acho que foi até a metade mais ou menos do livro do Robert Monroe, que ele fala que ele, nas viagens que ele acabou fazendo, ele percebia um grande fluxo de seres querendo encarnar aqui nesse planeta, né? Você quer falar um pouco sobre isso também? Não sei. Não, é legal. Isso mesmo, é isso mesmo. Isso tem, parece que ele conseguiu ver um grande fluxo de gente saindo, desencarnando, e outros entrando, outros em fila, outros totalmente perdidos, como se estivessem em órbita, estilo, os espíritas diriam, estariam no umbral, esperando alguma coisa acontecer. Ele viu um espectro de coisas acontecendo, tá? Só para completar o que você falou, que eu achei muito legal, uma das epígrafes que eu coloquei no meu livro, que eu não me lembro agora de quem foi, mas eu guardei isso, eu acho que é por aí, diz o seguinte:
Insistir é teimosia, persistir é resolução. Mais do que a natureza parece que, você usou esse verbo, mais do que insistência, parece que uma persistência, parece que existe uma intencionalidade por trás dessa força evolutiva. Vai além, inclusive, do aspecto instintivo próprio. Exemplo, você tem cachorro, a minha sogra tem cachorro, a gente já viu, além da parte instintiva, os animais aprendem truques, eles aprendem. Na selva, eles também aprendem truques. É possível aprender coisas que complementam a parte instintiva. Nessas criaturas que têm um nível de consciência um pouco mais restrito com relação a nós. Imagine nós. Imagine que nós que conseguimos, como você falou agora há pouco, alguns de nós se permitem observar um pouco melhor a realidade, começar a cranear, a pensar e tentar racionalizar e usar outros mecanismos. A gente tende a achar que a única maneira de encontrar respostas e interpretação da realidade é por meio da cognição. Não só, mas é a primeira porta. A gente consegue fazer essas especulações. Estamos aqui especulando como é que esse profundo, como é que essa consciência cósmica brinca, que jogo é esse? Isso é muito bacana, né? Isso, para nós, já é para nós e para muitas pessoas, já é um impulso sem fim. Muitos param na casinha 1 ou 2, mas para a gente não vai segurar. E se a gente parar, fica incomodando. A gente parar de mexer, fica incomodando. É ou não é? Chegou num ponto que já tem uma força motriz própria. Isso é muito legal. E tem milhões de pessoas assim. Milhões de pessoas. Bom, então você tocou um ponto que eu acho que já vale a pena a gente adentrar nesse outro pedaço da proposta, que é o seguinte... se a gente avalia, né, que no reino natural tamanha complexidade de criaturas existentes, né, das mais variadas formas, com os mais variados tamanhos de cérebro, sistema nervoso central e por aí vai, a variedade é muito grande, né? Então, se existe uma dissociação dessa grande mente universal, é possível especular se não haveria também, se isso que nós estamos vendo aqui são imagens, né? Ou seja, são símbolos que apontam para algo mais profundo. Se nesse profundo, ou seja, se saindo da imagem, tentando especular, indo mais a fundo para cada criatura existente, se essa intencionalidade de se associar ao ponto de simplesmente conseguir encarnar aqui ou nascer aqui nesse planeta, não haveria também esse mesmo tipo de diferenciação de níveis de consciência que antecederiam as encarnações. Por quê? Porque se a gente especula que instintivamente há um impulso que leva essas criaturas a perceberem que é vantajoso encarnar, será que, do ponto de vista de criaturas com níveis de consciência mais complexos, seria possível você encarnar de forma proposital? Ou seja, agora sim, saindo desse grande sono instintivo que permeia praticamente a natureza inteira, sabendo o que está acontecendo, agora realmente eu vou encarnar de forma proposital, com intenções específicas, com objetivos específicos? Esse é um outro nível de papo que a gente poderia levar também, fazendo esse espelhamento, né? Porque, né, usando aquela lei do Caibalion, né, assim como é em cima e embaixo, se essa diversidade existe aqui no nível, vamos utilizar, né, nesse nível aqui horizontal, no nível mais aprofundado, será que também não haveria uma extensão dessa complexidade também nesse mesmo padrão de diferenciação, mas ainda que fosse em espirais ascendentes mais profundas? Porque pode. Pelo que eu estudei, e de novo, a gente é muito leigo nessas coisas, mas pelo que eu estudei de pessoas que fizeram, afinal de contas, nós estamos falando sobre ombros de gigantes, né? Sim, claro. Parece que não está descartada essa possibilidade. A partir dos dois extremos, toda a encarnação é totalmente inconsciente, é definida por leis que a gente não sabe quais são, e chegam aqui, são zeradas, e a partir daqui entram no ponto zero e começam a crescer e alcançam níveis de consciência, e algumas percebem que o objetivo final é voltar à mente universal ao profundo. Isso é válido, existem exemplos que a gente poderia usar para isso, e também é perfeitamente legítimo, como várias tradições dizem, algumas dessas criaturas vêm aqui com uma bagagem de conhecimento do como é que esse processo funciona, chegam aqui, algumas vêm zeradas totalmente, outras parecem como o trabalho do Ian Stevenson, que mostra que algumas crianças da Índia, milhares, conseguiam lembrar até os 3, 4, 5 anos,
nitidamente vidas anteriores que elas tinham vivido havia muito pouco tempo. Uma das explicações seria essa, elas voltavam com uma memória muito fresquinha, né? Também não estaria descartado. O que a gente vai começar a especular aqui, isso é que vai transformar o nosso papo insólito, legal, a partir dos dois princípios, digamos que cheguemos aqui sem nenhuma, seria a condição de encarnação totalmente inconsciente. Esse é um ponto. Se for isso, está valendo, não tem o que conversar. Mas se houver algum nível de consciência de algum de nós, a gente pode começar a especular. Como é que é esse nível de consciência? Como é que isso é decidido? Que bagagem é esta? Antigamente, por exemplo, eu costumava brincar. Os senhores do karma decidiram isso, decidiram que encarnação. Será que isso existe? Será que essa coisa... Algumas linhas budistas falam dos bodhisattvas que viriam para cá já com uma ideia mais ou menos formatada e só iriam depois que todo mundo passasse pelo o portão sem portão. Isso são todas especulações para tentar entender como é que isso funciona. Provavelmente algumas pessoas tiveram experiências, vivenciaram isso, olharam e a interpretaram dessas várias maneiras. Parece que não está descartado. Não estaria descartado. Não invalidaria o processo. Exatamente. E aí a gente pode colocar aí nesse mesmo caldeirão, né, avatares, aí, os seres icônicos, né, que passaram aqui por esse planeta, como Buda, Jesus Cristo, Maomé, figuras desse naipe, que acabaram influenciando grandemente a nossa história, né, seres desse nível aí, né. E outra coisa também que, só para complementar, uma coisa que eu estou aprendendo agora, eu coloquei como ou isso ou aquilo, mas geralmente quando tem essa questão de uma coisa ou outra, eu estou aprendendo que às vezes é os dois, não precisam ser auto-excludentes. Pode ser que uma grande maioria venha inconscientemente, não se toque, outros venham com certos... Eu também tendo a pensar assim, e ainda tendo a pensar de que, na verdade, num primeiro momento são as duas coisas, e num segundo momento é uma coisa só que subdividiu e aparenta, ou se apresenta nesse nível aqui, nessa realidade consensual como dissonantes ou como dupla. Então, tem esse aspecto também. Porque algumas pessoas têm essa coisa de falar... Eu conheci pessoas que falaram, eu sinto que eu não sou daqui. Desde cedo, eu sinto, olhando para o céu, olhando para as estrelas, uma sensação que eu nunca tive. As outras pessoas falaram, no tom da voz, na maneira de se expressar, você via que era uma coisa muito forte, palpável, inexplicável. Muitas pessoas, milhares, a vida inteira foram assim. Alguma coisa por trás tem. Pois é. Então, acho que essa seria a grande pergunta aqui, né? Talvez a coisa mais interessante uma vez sabendo que você pode passar por esse processo de forma consciente, o que dá para fazer com isso? Né, cara? Porque aí você muda o jogo completamente, porque uma coisa é instintivamente você perceber que é importante. Então, sei lá, uma consciência de um animal, eu não sei, porque algumas tradições falam de consciências coletivas, que os animais teriam consciências coletivas. Eu não vejo nenhuma razão assim muito concreta para acreditar nisso, embora minha mente esteja aberta para essa possibilidade, mas de forma a concretizar isso em uma coisa que me faça sentido profundamente, eu ainda não tenho isso. Tá? Mas, de qualquer maneira, para mim fica evidente que há essa força instintiva da natureza nos guiando para o fato de ser importante. Considerando a primeira, o que seria isso? Né? Não sei. Tá. Outras tradições nos dizem que, principalmente a tradição hinduísta, que seria possível você evoluir para fora aqui da experiência do universo tridimensional, com consciências que vão evoluindo ao ponto de perderem totalmente a consciência e encarnarem em animais. Tanto é que existe toda essa questão cultural de não fazer mal aos animais, porque esses animais, né, têm todo o processo de encarnação que tem que ser respeitado, e muitos seres humanos regrediriam ao ponto de ter que encarnar um animal. Aí acho que também depende um pouco da crença também, se isso é involução ou evolução, né? Porque de repente viver na pele de um animal pode ser uma coisa interessante de acordo com o aspecto mais religioso que você valoriza, etc. Bom, enfim, mas aí acho que é outro papo. Mas de qualquer maneira, como é que a gente encaixa isso também nisso que a gente está conversando? Ou seja, seria possível então uma consciência se perder? Esse exemplo que você mencionou de almas teoricamente perdidas ficariam tão perdidos ao ponto de esquecerem a sua origem, e aí no olho do furacão, vamos dizer assim, do impulso da natureza por esse
essa intenção de encarnar aqui e virem num corpo de um animal, né? Ou seja, começa a ficar difícil para mim, inclusive, achar as palavras adequadas para tentar trazer isso que eu estou pensando para cá. Mas o que você acha disso? Eu te entendi. Eu tendia a pensar muito parecido com o que você está pensando agora. Isto é, provavelmente isso não acontece, não seria extremo demais. Mas, por outro lado, eu comecei a me permitir ultimamente pensar o seguinte: se isso está dito há um bom número de anos, talvez séculos ou milênios, é porque talvez algumas pessoas tenham experimentado ou visto isso e expressado dessa maneira. Costuma-se dizer que existem mais sinapses no nosso cérebro do que estrelas visíveis no universo. Quantas estrelas visíveis? O que o James Webb está nos mostrando agora? Que é muito maior. O que a gente pode dizer do número de almas dissociadas? Nada. Haveria todos os grãos do planeta Terra, das praias do planeta Terra, mais de todas as praias de todos os cosmos. Não haveria por que o profundo limitar esse tipo de coisa, né? Por que uma cultura, dentre as várias culturas hinduístas, tem uma, não me lembro agora qual delas é, que é tão radical que eles usam véus para evitar poder comer algum mosquito, e quando caminham na rua, caminham com uma espécie de vassourinha para não pisar em nada que seja vivo. É radical nesse nível. Não conheço. É radical nesse nível. Eles são tão pirados assim, ou será que eles experimentaram, vivenciaram alguma coisa, talvez tenham distorcido, mas alguma coisa que dê essa indicação, né? Por que quando você conversa com o seu cachorro, você tem a sensação de que alguma senciência ele tem quando ele te olha? E por que não uma borboleta, né? A gente tende a fazer esse ranking natural, mas... E você falou uma coisa também que é bem interessante aos 5 minutos. A gente não tem muita ideia dessa consciência coletiva, mas e se existir? E se existir? Então, como diz o meu irmão biólogo marinho, os biólogos marinhos como ele, os colegas dele, tendem a dizer como é que as baleias e os golfinhos se comportam, os tubarões, beleza. Ele até brinca. Nós, que chegamos aqui outro dia, Homo sapiens há 200 mil anos, estamos querendo falar, essas criaturas que estão aqui há 55 milhões de anos, que estão super adaptadas, como é que eles se comportam assim acolá? Temos essa petulância e pretensão? Sim, mas alto lá, jacaré, essa turma está aqui há muito tempo, é outra conversa, né? É outro tipo de coisa. Mas é válida, é legítima. O grande desafio, eu acho, que fica mais insólita nessa conversa é: vamos abrir o nosso mosaico e tentar colocar todas as pedrinhas dele, por mais que seja complicado, por mais que a gente não consiga ver qual é a conexão, porque uma das poucas certezas que a gente tem, eu vou falar no meu nome e no seu nome agora, é: tudo está ligado. Mesmo que a gente não consiga ver o link agora, mas tudo está conectado de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Pode ser que a gente não consiga enxergar. Tem uma coisa também que você falou agora há pouco, que eu acho que é importante levantar essa bola, que é o seguinte: se existem tradições falando ao longo de vários anos, né, de muitas eras, a respeito de um aspecto em particular, porque deve ter, no fundo, algo de verdade nisso, né? Eu era muito preconceituoso no passado, aliás, não muito longe, né? Era muito preconceituoso em relação a esse tipo de coisa, tendendo a pensar que nossos antepassados eram pessoas, infelizmente, com baixo acesso à informação, pessoas não cultas, que viviam muito guiados pelas crenças e, por consequência, não tinham muita noção do que estavam falando e por isso mesmo não deveriam ser levadas a sério. Porém, lógico que o tempo passou, levei muita porrada da vida e fui estudando bastante e avaliando de que realmente idiota era eu de pensar assim, né? Porque, cara, existe uma coisa que porque a gente valoriza muito o intelecto, né, cara? Nós aqui no século XXI valorizamos muito o intelecto, mas o intelecto é apenas uma faceta, né? É a superfície mais ao extremo, né? De todo um corpo de intuição, de emoção, de sentimento, de instinto, que é muito maior do que o intelecto que é recém-adquirido ao longo da história do Homo sapiens, né? Então, existe algo que, aí você pega grandes pensadores, como o próprio Jung, né, que articulou pela primeira vez a ideia do inconsciente coletivo,
de que existe certas verdades intuídas, né? Você intui a verdade, você não consegue descrever aquilo em palavras, falta vocabulário, falta condições conceituais de você trazer aquilo para algo mais preciso, mas você intui algo. Então, é por isso que existem muitas metáforas, parábolas, né? Onde se passam conhecimentos ao longo da história, né? De boca em boca, de geração em geração, mas o fundo ali, a essência, né, daquela história que está apontando para uma determinada direção, apontam exatamente para aquela direção, né? Então, eu acho que talvez realmente essa ideia das almas coletivas aí, talvez tenha algum sentido em um determinado momento. Talvez não seja tão literal assim, mas talvez haja um sentido do qual elas foram sentidas ao longo da história de forma intuitiva e isso, de fato, está nesse substrato que para a gente é difícil de alcançar, porque nós não temos essa mesma habilidade que nossos antepassados tiveram de acessá-lo. Muito bem. Mas parece também que, na tua premissa desse último pensamento, talvez você não tivesse tão errado assim. Em que sentido? Segundo o pessoal da teoria integral, a grande sacada que eles tiveram foi: existe uma diferenciação muito grande entre níveis de consciência e estados de consciência. Segundo eles, os níveis de consciência é como você começasse da casinha zero e começasse como você entende a realidade. Parece que nós, como humanidade, passamos muito tempo, como humanidade, na casinha 1. Uma ou outra pessoa sempre terá uma visão maior, essas pessoas são as vanguardistas, mas a maioria de nós foi assim, foi egocêntrica. Fomos muito tempo egocêntricos e muito tempo etnocêntricos. Isso é o que o pessoal na história chama de pré-modernismo. O modernismo, que vem com o iluminismo, introduz uma coisa que eu não tinha me tocado até outro dia, e que agora mudou todo o cenário, que é a evolução. Para o pessoal pré-moderno, imagina, eles achavam que a realidade é uma coisa que está dada e ponto final. Então, isso são níveis de consciência. Quando a gente entra na parte do iluminismo, da Idade Moderna, existe um salto que existe uma visão mundicêntrica, que não era vista antes. Eles não viam, as pessoas não viajavam tanto. Mas olha que interessante. Isso são os estados, níveis de consciência, mas os estados de consciência são os interiores. E isso sempre existiu. Então, Buda, há 2.600 anos, ele tinha, sim, flashes, satóris e alcançou a iluminação, mas ele filtrava de acordo com aquela visão. Então, era perfeitamente possível que ele tivesse iluminação, mas fosse misógino, mas considerasse a raça dele, ou a turma dele, melhor do que as outras, as mulheres seres inferiores. Não distingue uma coisa da outra. Quando ele interpretava, ele estava vendo isso. Um outro exemplo: por que o hinduísmo tem mais de 1.000 deuses? Porque essas pessoas estavam saindo e vendo coisas e estavam interpretando daquilo. Quantas pessoas no Ocidente veem o Ganesha? Ninguém vê Ganesha, não faz parte da nossa cultura. Quantos deles lá veem uma pessoa crística, com a auréola? Não vem. Isso é outra coisa que está me chamando muita atenção no momento, a gente não tem ideia do poder e da influência da cultura em cada momento. Então, uma coisa muito interessante, existem pessoas sendo iluminadas hoje? Deve haver, pessoas que estão meditando, estão fazendo. Mas qual é a diferença dessa iluminação para a iluminação de Buda há 2.600 anos? Ela é a mesma? Ela não pode ser a mesma, porque se a gente disser que é a mesma, não houve evolução. Houve evolução. Então o pessoal da teoria integral até separa. Espera aí, uma coisa é a sensação, é a experiência da vacuidade, do não dual. Isso sempre existiu, isso não muda. Mas a parte da forma, essa sim tem mudado. Ela é parte da evolução. Se a gente só se colocar num lado, essa iluminação ela vai ser parcial, ela não vai ser total. Buda estava iluminado, se ele alcançou a iluminação na parte de estados de consciência e o nível de consciência daquela época, ele conseguiu a iluminação total. Para hoje, o nível de exigência é muito maior. Nós vamos chegar muito mais hoje. Enxergar o mundo só pelo lado egocêntrico, etnocêntrico, mesmo tendo experiências de pico, é uma iluminação limitada. Sim, concordo. É bem interessante. Isso ganha um corpo, uma amplitude muito maior. Que dizer, então, dessa encarnação? A pessoa entra aqui, só para completar, já te passo a bola. Ela entra aqui e chega em casos como nós. A vida é mais do que isso. Existe algum mecanismo.
Opa, eu fiz uma regressão, tem uma coisa a mais, eu li alguma coisa que me chamou, eu tenho esses instintos. Eu posso decidir ir atrás e continuar estudando, explorando isso, ou isso pode me incomodar a tal ponto, ou as pressões sociais, financeiras, de convenção, são tão fortes que me levam a não querer explorar muito isso. Tudo isso está acontecendo no planeta nesse momento. Ótimo, cara. Foi sensacional essa sua diferenciação, né, entre estados de consciência e níveis de consciência, né, cara? E eu concordo contigo que o aspecto cultural ele influencia bastante. E quando você estava falando aquilo, cara, veio para mim uma imagem nítida, assim, de uma função, né, um gráfico, assim, XY, onde a curva no início ela era muito, assim, fraquinha, né? Ou seja, no início da evolução, né, cultural, estou falando agora, tá? A evolução cultural, ou seja, havia pouca informação, não havia tecnologia ainda, poucos estudos, poucas matérias, mas à medida que o tempo foi passando, né, essa curva foi tendo uma evolução exponencial, né? Então, hoje em dia, o nível cultural que nós possuímos é altíssimo. Por que eu quero dizer nível cultural? Porque hoje somos uma cultura que tem acesso a tudo que está acontecendo no planeta, temos acesso com a internet a informações de todos os tipos, existem estudos, tecnologia e coisas que nos proporcionam um nível de conhecimento que obrigatoriamente vai estar perto da ponta dessa curva, né? Então, parece que culturalmente, né, nessa questão dos estados de consciência, estamos num momento bastante oportuno, né, onde esses níveis de consciência sempre existiram, mas agora há mais possibilidades de você conseguir explicar melhor, com maiores níveis de detalhe, com mais embasamento, talvez inclusive mais próximo, não exatamente ao ponto, mas talvez mais próximo, da verdade última de cada experiência que sempre foi vivenciada ao longo da história, né, cara? Então talvez, e há também o lado negativo, né, talvez aí, que é o risco dessa curva exponencial chegar num ponto em que nós nos encontramos, onde o nosso desenvolvimento sem um nível de consciência apropriado gerar uma ruptura muito grande e essa curva simplesmente descer repentinamente com uma catástrofe mundial, alguma coisa desse tipo que nos prejudique e nos coloque para baixo novamente, para a gente começar essa curva de novo, né? Nesse nível. Mas como a gente iniciou esse papo com essa ideia de que a vida não só insiste, mas persiste, quiçá sabe-se lá se isso não é parte do jogo cósmico e a gente deve continuar assim mesmo. E paciência, vamos começar do zero tudo de novo. Muito bem colocado. E uma das coisas que o pessoal da teoria integral diz como você falou agora, você falou da parte cultural, que a gente mais ou menos entende como cultural barra cognitiva. A gente entende muitas coisas. Eles até fazem uma diferença entre aquilo que subsiste e aquilo que existe. Exemplo, na época de Buda, existia mutação genética? Existia. Aquela cultura conhecia isso? Não. Então, para eles, isso não existia, mas subsistia. Hoje, o conhecimento cognitivo nos dá uma ideia, nós conseguimos explicar uma série de coisas. O problema não é só nisso. Vamos colocar na parte moral. Olha como a gente cresceu moralmente. Escravizar uma pessoa hoje é um absurdo. Na época de Buda, não. Na época de Jesus, não. Eu até brinco, né? Não tem nada na Bíblia que condene a escravidão. Né? E hoje é moralmente inaceitável. Olha como a gente cresceu na inteligência interpessoal. Você tem direito a ser cis, trans, lei, lésbica. Você é um ser humano. Olha a sociedade aceitando isso. Isso, moralmente, nós estamos no pico da interpessoalidade. Em todas essas áreas, nós estamos no mundo marco. A gente está permitindo. O que o pessoal da teoria integral faz? Uma armadilha perigosa é esquecer dessas várias linhas que são todas importantes e só valorizar a cognitiva e ela eclipsa as demais. E aí o materialismo vem e eclipsa as demais. Interioridade não existe. Meditação, essa coisa, não existe. Isso é tudo produto de neurônios e impulsos elétricos na sua cabeça. Esse é o grande problema. A gente tem que levar em consideração todas as linhas e todos nós ao mesmo tempo. E, claro, nem todos estamos com todas elas equilibradas. Mas existe na humanidade como um todo. Isso é que é legal. Existem pessoas que estão na vanguarda de todas essas linhas. Exatamente. Isso é fascinante. Tem uma coisa também que acho que é um grande diferencial da nossa época, da nossa era, né? É justamente o paradigma computacional, né, cara? Porque ele acaba nos dando a possibilidade de criar simulações que nos fazem refletir a respeito da nossa própria realidade, não ser uma simulação, né?
Não que eu quero dizer que a nossa realidade seja uma simulação propriamente dita, onde existem seres alienígenas que nos colocaram dentro de um laboratório como cobaias para que a gente, sei lá, sofra ou algo desse tipo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que isso potencializa a nossa capacidade de autorreflexão, a nossa capacidade de metacognição, porque você gera simulações, você para refletir, poxa, se eu estou criando algo assim, o que é essa realidade na qual eu me encontro, né? Então, inclusive a própria linguagem, né? O próprio Donald Hoffman, ele possui aquela clássica metáfora lá da área de trabalho do computador, né? De ser a natureza ou o nosso acesso à realidade ser simplesmente equivalente a uma área de trabalho do Windows, por exemplo, onde você tem os ícones ali, e nós simplesmente vemos o tempo todo os ícones, né? Mas nós não temos acesso ao sistema operacional, né? A quantidade absurda que existem de códigos por trás disso, zeros e uns, circuitos integrados, plástico, microprocessadores, energia elétrica, assim, uma infinidade de coisas. Se a gente tivesse acesso a tudo isso, ficaria inviável para a gente trabalhar no computador e mandar um e-mail para alguém, enfim. Seria muita informação, causaria confusão. Então, a vida simplificou, transformou tudo em ícones, onde há uma interação possível, onde você estabelece uma relação de causa e efeito ali, e a realidade que nós temos acesso mais imediato é simplesmente isso. Então, até isso, a tecnologia favoreceu, agora do ponto de vista da cultura, a evolução cultural que eu estava mencionando para você, em nos colocar, né, nessa curva ascendente, né, e exponencial, em relação a tentar mudar o jogo aqui nesse planeta, né, cara? E ter o ser humano como uma criatura que colabora para a perpetuação da vida, que seguiu de forma instintiva por bilhões de anos, e agora... e aí aqui entra, acho que dá tempo ainda de entrar nessa questão. O ponto-chave, que é o ponto da virada, na verdade, de nós agora, sabendo que dá para... Nós agora que eu digo, não sei... Estou chutando aqui, tá? Eu e você, não sei, mas assim, chutando seres conscientes, encarnando de forma proposital. Peraí, eu quero encarnar nesse planeta, ou nessa configuração da realidade, ou nessa simulação, para contribuir e fazer com que essa simulação perpetue. Porque se instintivamente essa insistência e essa persistência se prolongou ao longo de bilhões de anos, cara, por que nós agora, chegando recentemente nessa história, e com esse peso moral em relação a fazer algo a respeito, opa, peraí, agora eu sei o que está acontecendo, não teríamos que simplesmente ter esse peso da responsabilidade e falar, não, agora eu vou não apenas existir, mas eu vou ter consciência de que existo e eu vou contribuir para que essa persistência que ocorria de forma instintiva agora ocorra de propósito, para que isso perpetue e a vida continue por aqui, né? Apelando inclusive para o livro Semeadores de Vida, né, cara? De que a coisa continue o máximo de tempo possível. Genial, genial. E pelo que eu estava estudando, você acabou de descrever talvez a maior contribuição das grandes tradições, que era olhar para esse lado interior, individual e dizer, eu estou aqui, eu tenho uma missão a cumprir, eu vou contribuir para isso. E isso é o que o pessoal chama do pré-moderno, e quando vem o iluminismo, a modernidade vem, mata isso, não reconhece isso e, usando a expressão que você adora, joga água suja e joga junto vários bebês que eram muito importantes nessa história toda. E o que o pós-modernismo fez? Isso que eu estava estudando recentemente, que me fez pirar. A gente esqueceu de um detalhe muito importante. Essa encarnação também só tem sentido nesse planeta se houver intersubjetividade, isto é, relação entre as pessoas, porque se é uma única pessoa nesse planeta, não tem sentido. Tem que ter relação, tem que ter essa pulverização, porque, como você falou, cada um de nós não será capaz de abarcar todas as coisas, não tem sentido para ser só uma pessoa. Se somos tão diferentes fenotipicamente, mas somos essa mesma alma encarnando, com tudo que está acontecendo aqui, gente que nasce com doença autoimune, gente que morre logo no parto, gente que morre com 120 anos, tudo acontece, mas o crescimento evolutivo, consciencial, acontece por meio da relação, dos espaços de convivência que a gente faz com eles. Isso é pirante, porque isso dá todo o sentido para a brincadeira. Não é eu comigo, é eu com relação a todo o ambiente.
e começo com as outras pessoas. Quanto mais a gente abre o leque, eles chamam de cosmocêntrico. Quando você tem visão cosmocêntrica, é eu e todas as criaturas sencientes do universo que eu conheça ou não. Uau! Aí o jogo começa a ficar muito divertido. A coisa fica realmente legal. Ampla, mas divertido. E essa questão da responsabilidade também, né, cara? Porque, como você estava mencionando, né, quantos seres humanos, né, não vingaram, né? Então, crianças que morreram muito cedo, quantas pessoas já passaram por aqui e acabaram passando por acidentes e vidas foram ceifadas de forma absurda logo cedo, né? Guerras, enfim. Então, assim, quanto mais velho, quanto mais você vive nesse planeta, mais esse senso de responsabilidade frente ao quê? A esse esforço que a natureza vem fazendo, né? Com vidas, sei lá, espécies inteiras sendo dizimadas ao longo da história, e nós estamos aqui agora vivos, cara. Então, assim, nos dando, olhando para trás, assim, percebendo, nossa, quanto esforço foi despendido, né? Ao longo de 3,5 bilhões de anos, até onde os registros fósseis nos conseguem levar. E nós vamos estar aqui agora, né, no topo desse, topo entre aspas, tá? Eu quero dizer topo não é no sentido que estamos por cima da carne seca, não, mas no topo no sentido em relação a esse tempo estendido ao longo da evolução dos seres vivos nesse planeta. Não temos essa responsabilidade, né, de valorizar esse momento, né, e trazer toda essa simbologia, todo esse sentido que você está mencionando, essa valorização. Pô, estamos aqui, quem a gente faz disso, quem a gente faz desse momento, né, tão complexo, e nos tira desse sono instintivo de realmente estar naquela questão da filosofia do Zeca Pagodinha, deixa me levar, muito pelo contrário. Né? Agora, estando aqui, eu quero fazer algo realmente de útil, eu quero deixar um legado, eu quero contribuir. Cara, isso nos faz pensar realmente todos esses aspectos. Né? Queria outra coisa legal que me ocorreu outro dia também. Eu estou numa fase que está me ocorrendo tanta coisa que eu não sei se eu vou aguentar. Eu estou até vergando, porque eu já estou vendo, poxa, a ignorância é muito maior do que eu pensava. Desde o momento que a gente nasce, quantas forças nós somos submetidos que querem, não que querem, mas que nos levam à morte. É um sacrifício ficar vivo. Para de tomar água, fica 2, 3 dias sem tomar água, miau. Passa uma semana sem se alimentar, miau. Entra num ambiente hostil, miau. Sofra um acidente, miau. Esse é um ponto. O fim da vida física está nos espreitando a cada momento. O jogo cósmico implica em acidentes, doenças, mutações, uma série de coisas. É tudo parte do jogo cósmico. Essa é uma coisa que me viu. E quando você parar para pensar, você vê que são várias setinhas. Eu até usei a metáfora que você usou outro dia. É como se tivesse várias daquelas figuras negras o tempo inteiro com a foice, só esperando por todos os lados, num acidente. Esqueça um gás ligado e vá dormir. Sabe, essas bobeiras que a gente lê todo dia. Isso acontece todo santo dia, todo momento, em algum lugar do mundo. Esse é um ponto. Segundo ponto, olha como a gente está tão viciado nisso. A gente falou agora de uma criança morrendo jovem e tal. Qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Puxa vida, qual era a intenção dessa alma, né? O que ela veio aqui? O que ela levou de bagagem e tal? A gente esquece de ver, de novo, a intersubjetividade. E as pessoas ao redor? O que impacto ela causou aos pais, aos primos, às outras pessoas, ao médico, à enfermeira? Isso é muito importante. A gente tem que sempre levar em consideração a relação com relação aos demais. E causa impacto. Isso faz toda a diferença. E mais uma vez, né, esse impulso pela vida, que desde o início, né, desse papo aqui a gente está tentando reforçar isso, né, ele é tão grande, ele é tão absurdo, que de repente, em condições como essa, a gente pode parar para pensar a respeito daquela questão da luta contra a entropia, né, cara? Ou seja, estar vivo é uma luta constante contra a entropia, né? E esse impulso pela vida... Então, você vê que, se tem por um lado você tem a entropia, e, por outro lado, você tem a vida, né, como forças contrárias, né? Porque a vida é completamente organização, estrutura, desenvolvimento, e a entropia é simplesmente caos, né, desorganização. Então, você tem essas duas forças, né, mais uma vez, as polaridades trabalhando o tempo todo, né, cara? E o fato de uma criança, de repente,
ter nascido muito cedo, e a gente pensar, obviamente, do ponto de vista individual, daquela alma, daquele sofrimento daquela criança, tem o que você disse, né, dessa relação com as pessoas ao redor, mas também carrega junto com ela instintivamente esse impulso pela vida do tipo, vale a pena tentar, né? Isso, lógico, é de uma maneira completamente subjetiva, eu não estou falando que isso é consciente nem nada, né? Mas o impulso existe, ou seja, vai ser arriscado? Vai. Ou aquela brincadeira que todo mundo fala, para morrer basta estar vivo. Sim, né? Esse risco existe o tempo todo, né? Mas o impulso pela vida parece ser muito maior, né? Ainda que instintivamente e não de forma deliberada ou premeditada, de ainda assim valer a pena. Não, mesmo correndo os riscos, eu vou encarnar, eu vou estar naquele planeta. Então, isso também traz um senso de valorização muito grande para esse processo reencarnatório. Muito bem colocado. Partindo dessa premissa de que é consciente, está valendo o jogo. Eu estou correndo risco. E, independente do que aconteça, eu viva 9 meses ou 90 anos, 90 segundos ou 90 anos, eu vou gerar algum tipo de karma, me falta uma palavra melhor, eu vou fazer jus a essa encarnação, a mim e as outras pessoas ao redor, e sei que isso é um processo que vai continuar. Vai continuar. E voltando ao que você falou agora, a vida é tão preciosa que pega qualquer criatura viva do planeta, fora os tardígrados, e coloca fora da estratosfera. Miau. Não há como viver. É super inóspito. O espaço é muito inóspito, né? A vida. Sim. É impressionante. De novo, como essa bolinha azul perdida lá no escanteio, na ponta esquerda da Via Láctea lá. Meu, como é precioso isso, né? Como é precioso isso, e é muito difícil descartar o princípio antrópico e tudo que vem no pacote. Não pode ser só mutação aleatória. Não dá conta. Com todo respeito aos materialistas, não dá conta. Isso é uma coisa, inclusive, que o Bernardo Kessler falou várias vezes, mencionou várias vezes em várias entrevistas, de que essa ideia de que essas mutações são aleatórias é simplesmente uma coisa que não dá para engolir. Né? Ou seja, tudo bem que inclusive a questão da coincidência, né, cara, que a gente... Bom, aí é outro papo, agora já migrei para outro assunto, né, da questão da coincidência existir. Ele menciona que, na verdade, a gente fala que é consciência porque nós nos apegamos muito às aparências, às imagens, mas não vemos o que está rolando por trás, né? A sincronicidade é simplesmente aquilo que está além das aparências. Então, quando a gente só vê as aparências, a gente chama isso de coincidência. Mas voltando à questão das mutações genéticas, né, que dariam substanciação para o processo evolutivo, né, darwiniano, ele menciona que há uma evidente direção, ou seja, o universo ele funciona através de leis regulares, né, que funcionam de forma regular, impulsionando a evolução num direcionamento bastante específico, que é a perpetuação das espécies. Então, se fosse uma coisa simplesmente aleatória, cara, não haveriam grupos de seres convivendo em conjunto, seria um famoso cada um por si, não haveria cooperação nenhuma, e muito provavelmente, cara, a vida não sobreviveria, cara, há 5 anos. De qualquer forma, desde bactérias até nós. Porque a gente não teria esse impulso pela colaboração, pela ajuda, pela convivência, ainda que instintivamente ou de forma consciente, há essa colaboração, há essa coisa importante de que, ainda que eu vá embora aqui individualmente, eu sei que isso vai continuar de alguma forma, né? Então, não tem por onde, né, de a gente apelar, falar para a natureza, isso aqui é simplesmente algo por acaso, e aí não dá conta realmente, né? O materialismo, ele para muito antes disso, né, cara? E aí é o senso de injustiça e o senso de sofrimento, ele piora muito. Não que, ao passo de estar considerando todas essas coisas que nós estamos falando aqui agora, eliminaria o sofrimento. Não, o sofrimento continua. Porém, é um sofrimento com significado. Que muda completamente o jogo, né? Se a gente assume um propósito, a coisa muda de figura, a perspectiva muda. O sentimento, o sofrimento faz parte do jogo. Inclusive, é para ser um luto tem que ser vivenciada, faz parte do jogo. O problema é você ficar perdido nele. Voltando à parte do materialismo, que eu acho que é legal lembrar, hoje eu vou falar o que você costuma falar sempre. Somos super pró-ciência com C maiúsculo. O que a gente é contra é o cientismo. É a ciência que adota o fundamentalismo religioso dogmático. Isso não serve, né? E também não somos contra a mutação. Ela ajuda, sim, a explicar a evolução, mas ela só não dá conta. Tem que ter outros fatores.
E a ciência por si só não dá conta porque ela só se dedica ao mundo exterior mensurável. Como a realidade é composta de mais coisas, ela não dá conta e tudo bem. Se ela cumprir só a parte dela, está ótimo. O que nós estamos explorando aqui, inclusive, ela nem pode apitar nessa conversa de hoje. Não faz parte da seara da ciência, então vamos deixar ela para lá. Agora, voltando na parte da encarnação, cara, olha como a coisa começa a ficar muito legal. E a gente começar a esparar, ficar mais insólita a conversa. Níveis de consciência. Eu chego aqui, eu posso decidir algumas coisas, corro o risco de me lembrar ou não. Corro o risco de me lembrar aos 5 anos, legal, entro numa linha evolutiva e posso ser escolhido para ser o próximo Dalai Lama. Ou não, posso despertar apenas aos 70 anos. Faz parte do jogo cósmico. Será que, brincando agora, especulando, será que os senhores do karma podem decidir, olha, talvez você vá, vou tentar armar aqui o jogo mais ou menos para que você desperte lá pelos 20 ou 30 anos? Aí a gente começa a entrar em searas como é que está essa coisa do livre-arbítrio, quanto que a gente tem, quanto que a gente não tem, isso é mais elástico, menos elástico, que influência isso tem com relação aos demais, que influência planetária isso está tendo com relação a todas as singularidades, todas as vidas que estão aqui. E lembrando, só para concluir, segundo o pessoal da teoria integral, no processo de criação, existem pelo menos 20 características que são dadas. Por exemplo, a entropia é dada. Queiramos ou não, ela é parte do jogo. Mas essa força organizacional anti-entropia também existe. Só somos um mau exemplo disso. A complexidade existe, do menos complexo ao mais complexo. Então, tem partículas cósmicas que se transformam em átomos, que se transformam em moléculas, que se transformam em organismos. Isso é dado, é fato, não dá como negar isso. Parece que existem 20 desses fatores. E outra coisa que parece que o Teilhard de Chardin disse que é muito legal, eu estava pesquisando, parece que existe uma relação entre quanto maior o grau de complexidade material, maior o grau e o nível consciencial. E aí a coisa começa a ficar, opa, então nós estamos brincando aqui de coisas muito interessantes. Isso está vinculado ao quê? Ao tamanho do corpo? Não, parece que existe um tamanho com relação ao cérebro, a proporção cérebro-corpo. E aí a gente consegue ver o quê? Relação, é o que o pessoal da teoria integral fala, relação entre o exterior e o interior. A gente falou no papo passado, eu posso medir níveis de consciência dos meditadores e posso ver relação nos aparelhos de eletroencefalograma. Eu posso medir essa relação. Não é causa e efeito, existe uma relação entre elas. A gente começa a entrar nessa brincadeira também. Existe uma relação, não uma relação de interação, mas não uma relação de causa e efeito. Outra, um passo além, a parte da coletividade que eu estou estudando mais ultimamente. O pessoal da meditação transcendental, do Maharishi Mahesh Yogi, bate o pé e eles apresentam alguns estudos que eu precisaria rever para ver até que ponto eles podem ser considerados válidos, que quando você tem uma coletividade de meditadores, 1% da população de um certo lugar meditando, você diminui criminalidade, violência, uma série de fatores. Eles têm vários dados, vários estudos em vários lugares do mundo. O coletivo a fundo. O Joe Dispenza também ele é favorável em relação a esse tipo de alegação, dizendo que em experimentos onde há um grande grupo de meditadores, é possível o ambiente ficar diferente, isso causa uma grande influência no entorno, não apenas nas pessoas que estão passando por aquilo, mas existe um efeito cascata no ambiente também, né? Então... E olha só, uma coisa que eu agora estou revendo. Agora pega e expande isso. Um grupo de pessoas orando, um grupo de pessoas mentalizando, um grupo de pessoas fazendo cura. E uníssono, o poder que isso tem, a gente desconsiderou por muito tempo. Achou que era coisa de viajante, na maionese e tal, e parece que já tem dados mostrando que podem ser mensurados. É que assim, e se você considerar o paradigma materialista como algo sério, cara, realmente essas coisas entram em conflito, né? Não tem problema. Somente abandonando o paradigma materialista que você consegue navegar nessa seara, na própria seara de contatos insólitos, né? Porque se você for um materialista convicto, como eu era, inclusive, né, há poucos anos atrás, realmente tudo isso aqui seria uma grande perda de tempo e as pessoas estariam entretidas com outras coisas, né, cara? Então, sei lá, né, cara, acho que é mais por aí. Eu não sei se a gente deu conta, já encaminhando aqui para quase 1 hora,
Mas acho que deu, né? Acho que foi interessante, né? De alguma forma. Eu gostei, aprendi contigo aí. Me fez pensar muita coisa interessante aí. Assim, é um assunto recorrente, né, cara? Que, assim, a gente tem a tendência de falar, não, esse assunto já está explorado já entendi esse assunto, não precisa, passa para o próximo, né? E, na verdade, não, né, cara? A gente parte desse princípio, mas é completamente equivocado. Qual foi o começo da conversa de hoje? Se a nossa perspectiva se ampliou, essa realidade já é diferente. Exatamente. O que a gente está conversando sobre encarnação agora é diferente de um papo que a gente teve parecido há 5, 7 anos. Com certeza. E provavelmente, se a gente for fazer a mesma coisa daqui, sei lá, 2, 3 anos, vai ser bem diferente também. Muito legal, cara. Bom, então eu queria aproveitar aqui e agradecê-lo na frente de todo mundo aqui, né, dos seguidores desse canal, por mais uma participação impecável e fundamental. Pedir também para que as pessoas curtam o canal, façam seus comentários e convidem os outros, né, para participar desse canal e assim ajudar o nosso espaço a crescer cada vez mais. E até a próxima quarta-feira com mais um episódio de Contatos e Sonhos. Grande abraço, cara. Sensacional, Márcio Roberto. Te cuida. Então, abraço, tchau, tchau.